Olá, amigos do canal e do grupo O que é o Espiritismo? Por aqui Álvaro Capucci. Estamos de volta com mais um vídeo da série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. Nós vamos dar prosseguimento às nossas reflexões, aquelas que nós iniciamos há 6 vídeos atrás. Eu já aproveito e peço desculpas ao pessoal que está acompanhando os nossos estudos. Nós tivemos uma pausa aí muito grande desde o último vídeo, que foi o 6º vídeo que a gente fez, em virtude de trabalhos, enfim, aquela vida corrida que todo mundo sabe como é que funciona e que impossibilitou da gente fazer os próximos vídeos no intervalo mais curto. Mas estamos de volta aí firmes e fortes para a gente continuar a nossa jornada nessas reflexões importantes sobre Allan Kardec e o ensino dos espíritos. É importante sempre lembrar, como vocês já estão acostumados, os nossos estudos sempre são feitos a partir das obras fundamentais do Espiritismo, da codificação espírita, as obras editadas e publicadas por Allan Kardec. Fazemos isso porque entendemos que voltarmos às fontes originais do Espiritismo, buscarmos nas origens da codificação espírita as orientações, os critérios e os parâmetros fundamentais para a boa condução do espírita e da prática espírita. Por isso é fundamental, é importante nós jamais deixarmos de sempre retornarmos às fontes originais do Espiritismo, às obras fundamentais, como Allan Kardec bem as intitulou, né, no catálogo racional, porque são verdadeiros tesouros, fontes inesgotáveis de bom senso, de discernimento, de critério, de ponderação, de responsabilidade com o saber, com o conhecimento que a doutrina espírita se propõe a oferecer para a humanidade, tendo como objetivo principal a transformação e a melhoria da humanidade, para o bem de todos. Por isso, o nosso respeito com essas fontes e o nosso reconhecimento da importância delas de forma inquestionável para se fazer e se viver a doutrina espírita, né? E dessa forma que a gente tenta se conduzir. Bom, no vídeo anterior, que é o vídeo 6, nós nos debruçávamos sobre a seguinte questão: os médiums são infalíveis? E no último vídeo a gente refletiu sobre uma passagem, um pequeno trecho, que é da Revista Espírita de 1859, de fevereiro, do artigo memorável e muito importante que Kardec escreveu, chamado Escolhas dos Médiuns. Esse artigo, nenhum espírita pode ficar sem lê-lo, sem estudá-lo, sem refletir sobre ele e, sobretudo, sem praticar as orientações, as recomendações que estão contidas nesse artigo. Portanto, você vá à Revista Espírita de 1859, de fevereiro, procure esse artigo, Escolha dos Médiuns, e se debruce sobre ele com muita atenção, com muito cuidado. Naquela oportunidade, nós refletimos sobre essa passagem especificamente. As boas intenções e a própria moralidade do médium nem sempre bastam para preservá-lo da intromissão dos espíritos levianos, mentirosos e pseudo-sábios nas comunicações. Além das falhas de seu próprio espírito, no caso o espírito do médium, ele pode dar-lhes entrada por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter e uma confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que com ele se comunicam. O que resulta dessa passagem aí que nós falávamos naquela ocasião? Boa intenção e moralidade só, por si só, não adianta para evitar que o médium seja enganado pelos espíritos mal intencionados que circulam aí pelo mundo espiritual, à nossa volta, ok? Porque, além das falhas do próprio espírito do médium, a sua fraqueza de caráter, ou seja, a sua falta de convicção de opinião, firmeza de personalidade e a sua confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que se comunicam com ele, são verdadeiras armadilhas contra a sua mediunidade e contra o ensino que os espíritos vão oferecer através da sua mediunidade. Portanto,
E isso vale para qualquer médium, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer local. Isso é indiferente para qualquer médium, seja um médium famoso, seja um médium desconhecido, seja um médium muito ostensivo, com muitas capacidades mediúnicas, ou um médium modesto, simples, com capacidades mediúnicas razoáveis, né? Simples. Isso não importa. Qualquer médium que seja, ele está sujeito, submetido a esse critério que Kardec nos trouxe. Bom, para a gente continuar a nossa reflexão sobre essa importante questão, os médiuns são infalíveis, a gente traz e propõe um outro trecho do mesmo artigo da Revista Espírita, que nós achamos importante e relevante também, para a gente refletir sobre essa passagem, refletir sobre essa reflexão. Perdão, da Revista Espírita não. O trecho é do livro O que é o Espiritismo, que é também um item importante, o capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, Escolhos da Mediunidade. É muito parecido aí com o título do artigo da Revista Espírita, item 78. Continuando a reflexão que a gente fez no trecho anterior, nesse trecho aqui, veja como um trecho complementa o outro. Essa, aliás, é uma das facetas marcantes da obra de Kardec, da sagacidade de Kardec, do seu bom senso, da sua profunda, né, sabedoria. Realmente impressionante. Veja como esse trecho aqui do livro O que é o Espiritismo, que é um livro que todo espírita tem que ler, reler, reestudar e reestudar a vida inteira. Veja como esse trecho aqui complementa o trecho anterior da Revista Espírita que nós comentávamos aí. Vamos lá. Diz Kardec: o médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências, mas o prevenido percebe o menor sinal suspeito e o espírito, vendo que nada pode fazer, retira-se. Atenção para essa questão, que ela é fundamental, importantíssima. Aliás, como de resto todas as ponderações de Allan Kardec. O médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências. O que Kardec está dizendo aí? A importância, a urgência, a necessidade fundamental do médium ser esclarecido, do médium se esclarecer, procurar estudar constante e continuamente, sistematicamente, estudar a mediunidade, estudar a realidade espiritual, a escala espírita, enfim, todos os princípios e fundamentos do espiritismo. Dentro da doutrina espírita não há a menor possibilidade, ou pelo menos não deveria acontecer, de haverem médiuns não esclarecidos. Se eles existem, é preciso que eles se esclareçam, é preciso que eles sejam esclarecidos. E é preciso haver uma disposição, uma abertura do médium espírita para estudar, para se esclarecer, para treinar o seu discernimento, a sua capacidade de exame, de análise, de crítica, para ele evitar ser enganado pelas aparências. Porque as aparências enganam. Isso é um senso comum, não é? As aparências enganam. Aquilo que parece, mas não é. Isso pode parecer simples, pode parecer banal, mas é motivo de tropeço para muitos médiuns e para muitas mediunidades. E também, por conseguinte, para muitas reuniões mediúnicas e para muitas produções mediúnicas, muitas obras mediúnicas, elas tropeçam nesse problema do médium não ser esclarecido. Isso é algo fundamental. Você que é médium, você que trabalha com médium, você que está numa reunião mediúnica, você que faz estudos sobre mediunidade, não pode negligenciar essa questão aqui, que Kardec destaca e aponta porque é fundamental. Não é? O nosso bom senso, ainda que seja raso, que seja medíocre, consegue entender a importância dessa assertiva aqui de Kardec. E ele continua, porque precisa haver o contraponto, né? Mas o prevenido, ou seja, o médium prevenido, percebe o menor sinal suspeito. Veja, Kardec está vinculando o esclarecimento a uma medida de prevenção contra o engano das aparências,
contra o sinal suspeito, de suspeição, de desconfiança que a comunicação, o ensino, a mensagem deste ou daquele espírito pode suscitar no médium e naqueles que o acompanham, naqueles que o assistem nas reuniões mediúnicas aí pelo mundo afora. Portanto, esclarecimento é uma medida de prevenção contra enganos, contra equívocos, contra tentativas de ludibriar, de enganar o médium e aqueles que o acompanham nas reuniões mediúnicas. E também no caso da produção de obras mediúnicas. O médium não esclarecido, consequentemente, ele é um médium desprevenido. E se ele é um médium desprevenido, ele está sujeito, ele está à mercê do engano, da ilusão, da mistificação, da obsessão, da fascinação, enfim. Tudo isso que você espírita sabe que acontece com frequência. Ninguém está imune a ser enganado, a ser mistificado, fascinado, etc. Continua Kardec. E o espírito, vendo que nada pode fazer contra o médium prevenido, retira-se. Agora, reflita comigo. Qual é o médium que, em sã consciência, não quer se proteger dos maus espíritos? Qual é o médium que, em sã consciência, se acha autossuficiente a tal ponto dele sozinho, por sua conta e risco, não ser enganado, não ser ludibriado, não ser mistificado, nem fascinado? Qual médium teria essa pretensão de se posicionar dessa forma? Acredito que nenhum. Da mesma forma, nenhum espírita, principalmente nós que somos leitores de obras mediúnicas, podemos também ter essa pretensão de considerarmos o médium que produziu aquela obra que lemos como alguém infalível, como alguém que não está sujeito a esses problemas aqui que nós estamos estudando ao longo desses vídeos. Não é verdade? Portanto, é importante nós termos essa perspectiva, nós temos essa preocupação. O médium esclarecido, ele é prevenido, ele se protege. E o espírito mal intencionado, vendo que o médium é um médium sério, cuidadoso, esclarecido e prevenido, ele vê que ele não consegue fazer nada, não consegue enganar, não vai conseguir mistificar, ele se retira. Veja que é uma medida de proteção, de cuidado, de segurança para todos os envolvidos ali. E o espírito malfeitor se afasta porque ele não vê condições de atuar ali, não vê condições de prejudicar a mediunidade e a mensagem mediúnica. Isso é importante, minha gente, porque volto a repetir, qual é o médium que quer ser ludibriado pelo espírito? Qual é o médium que quer receber uma informação falsa e ainda por cima, além de recebê-la, publicá-la e divulgá-la e multiplicá-la para outras pessoas? Não é importante? E aí vai uma outra reflexão, você que é médium, pense sobre isso. Pense nessas questões antes de publicar, de divulgar qualquer mensagem mediúnica que você receba. Seja uma mensagem curta, pequena, seja uma mensagem aparentemente irrelevante, você precisa ter critério na sua produção mediúnica. Se quiser ser um médium sério, um médium a serviço de uma causa positiva, de uma causa boa. Isso é fundamental. Né? Se você quer ser um médium de show, um médium de palco, um médium celebridade, essas coisas todas, saiba que você tem essa liberdade, mas isso não é mediunidade espírita. E o movimento espírita e a doutrina espírita jamais pode referendar uma atitude dessa, nem defender, nem proteger uma postura assim, de qualquer médium, seja ele qual for. Porque o que está em jogo é a doutrina espírita, é a terceira revelação presidida por Jesus, e que colocou Allan Kardec como responsável por concretizá-la aqui no mundo dos encarnados. Portanto, é algo muito sério. Então nós temos essa obrigação, esse dever para com a doutrina espírita. Por isso fica esse alerta, que é importante. A gente não pode ficar receioso de pontuar essas questões e de refletir sobre isso. Não precisa disso. A gente tem que ter, claro, com educação, com bom senso, né, com urbanidade, mas sempre em busca da verdade e da coerência e da correção do trabalho da atividade espírita. Isso aí é sem medo de ser feliz, né? Sem preocupação alguma, né? Então são essas reflexões importantes que nós não podemos perder de vista e temos que ficar alertas para isso. A mediunidade tem que ser esclarecida, prevenida, cuidadosa, responsável, em todos os sentidos,
médium sério, né, um médium cônscio da sua responsabilidade, cônscio do seu dever, cônscio da sua tarefa. Então ele só pode ter essa consciência da responsabilidade mediúnica se for um médium esclarecido. Então aquele médium que negligencia o estudo, que foge do estudo, que acha que estudar não faz sentido, não leva a nada, ele precisa rever os seus conceitos se quiser continuar como um médium espírita e se apresentar como tal. Porque na doutrina espírita as coisas andam de forma diferente do que acontece aí no mundo afora. Ok? Agora vamos partir para uma outra reflexão que é também muito importante e extremamente pertinente.